Como converter seguidores em clientes? Existe uma distinção muito bem clara entre seguidores e clientes. Seguidores, normalmente, eles passam a curtir e engajar, mas não necessariamente eles compram, eles consomem. E no mercado imobiliário, isso é muito verdadeiro. A maioria dos clientes que compram imóveis, eles não interagem, eles não curtem, eles não compartilham, porém, eles observam. Então, é muito importante entender que engajamento e curtidas nem sempre são clientes potenciais de compra. Isso acontece tanto quanto no mercado imobiliário, quanto bens de maior consumo. É diferente do que bens de menor valor. Ele dá uma distinção muito grande. Por exemplo, para imóveis de alto padrão, consumidores de imóveis de alto padrão, raramente eles se manifestam nas redes sociais. Então, para vocês entenderem que nem sempre engajamento, curtidas e número de seguidores tem a ver com clientes efetivos no mercado imobiliário. Por exemplo, o que acontece para você ter muitos seguidores? Então, às vezes você tem 1.000 seguidores, 5.000, 10.000, 20.000 seguidores, certo? Seguidores são pessoas que passam a te seguir por algum motivo ou outro, muitas vezes acaba engajando, gosta do teu conteúdo da forma que ela está. Mas nem sempre aqueles seguidores são seguidores ideais para o teu nicho de mercado. E no mundo imobiliário é bem diferente. Raramente o seguidor que é cliente, ele se manifesta. Ele acompanha, ele observa, mas nem sempre ele compra, tá? Então, engajamento, número de curtidas não quer dizer que é número de clientes efetivos. O que acontece? Você posta imóveis, né? Para ter número de curtidas, engajamento, ou para você mostrar autoridade, posicionamento para vender imóveis. Então, é muito importante você saber distinguir isso. Para quem é corretora de imóveis, é importante que tenha a clareza na sua bio, iniciando lá do início. Nome, bio compatível, o mercado que ela atua, tipos de imóveis e sempre CTA. É muito importante ter essa sequência. E número de seguidores e curtidas não quer dizer efetivamente número de vendas. É possível você, corretora de imóveis experiente, que vive e trabalha muito bem no offline, você passar a se posicionar no digitalmente. E como que isso acontece? Você precisa criar conexão com o teu cliente. Não apenas ter seguidores ou engajamento, mas muito importante ter conexão. E para isso, o que você precisa fazer? Primeiro, o teu cliente tem que saber a profissional que você é, o mercado que você atua, bio clara, né? O que você resolve e sempre ter CTA. A partir dali, você tem que criar conteúdos que mostre quem você é, qual o teu nível de experiência e conhecimento e tipos de condução de imóveis que você trabalha. Então, é muito importante você ter isso bem esclarecido, porque se você não tiver, você não vai conseguir converter em clientes possíveis compradores. Então, essa é uma diferença muito clara. Por exemplo, não adianta numa postagem lá, vende-se apartamento, tantos reais. Não é só isso. Você tem que dizer, então, vende-se apartamento, ótima localização, excelente custo-benefício, próxima à escola, no centro bem localizado, possui uma suíte, mais 2 quartos, tudo aquilo que é essencial para ser atrativo e que a pessoa bate o olho, que escute o vídeo ou a postagem, né? Quando ela vai mexendo ali no post carrossel, ela se identifica, opa, não é isso que eu procuro. Eu preciso de localização, preciso de tamanho, quantidade de quartos, entende? São aquelas informações básicas.
Não criar conteúdos, por exemplo, você vai fazendo o tour, estou na cozinha, se você está passando na cozinha, estou na sala, não é isso. Você tem que fazer o tour de uma forma que você entre no imóvel, na parte principal e que você consiga naturalmente fazer o tour, porque se o cliente, quando chegar lá, é essa percepção que ela vai ter. Então, é isso que você precisa transmitir, entende? Então, tudo isso se comunica. É muito importante você comunicar, né, o teu trabalho no digital com aquilo que você tem conhecimento na prática. Então, se você é uma profissional experiente e tem muita bagagem e vivência, você pode passar tudo isso para o digital. Então, é muito importante você conseguir converter essa situação. É muito importante porque, né, se parar e pensar, nós que somos do mercado imobiliário, corretora de imóveis, né, tem alguns corretores famosos por serem diferentes, né? Então, tem o corretor da depressão, que posta só coisas de depressão, né? Que ele é humorista, ele sempre ganha o prêmio de humorista. Tem a corretora de imóveis, na qual eu me inspiro muito, que ela é ótima, excelente, ela só trabalha com autismo padrão. O autismo padrão que ela trabalha, eu digo assim que é o sonho, né? Mas não é a nossa realidade. Então, nós precisamos trabalhar muito com o nosso mercado, com a nossa realidade e aonde nós estamos e aonde queremos chegar, né? Então, todo mundo quer chegar, né, no autismo padrão. Então, são referências, né? Mas é muito importante que a tua postagem, os teus conteúdos se comunique com o cliente e não com seguidores. Porque seguidores não pagam boleto. Seguidores, eles curtem, engajam, mas não pagam boletos. Agora, clientes, leads quentes que você faz o atendimento da forma adequada, eles convertem em comprador. E comprador paga, né? Eu digo assim, você vendeu o imóvel, você efetivou uma venda, com essa venda você paga boletos. Essa é a diferença muito grande, então você tem que cuidar muito. É maravilhoso ter seguidores, pessoas que engajam, curtem. Mas o mais essencial na nossa profissão é ter clientes, é converter seguidores em clientes. Por isso é muito importante você ter posicionamento, autoridade no digital e ter aquela experiência, estratégia para converter seguidores em clientes e clientes em vendas. 4 caminhos que o seguidor tem que seguir, que você tem que criar conteúdos. O primeiro é a atração, depois é a conexão, depois a autoridade e no final é a condução, é a decisão, né? Então, o que você faz? Você criou conteúdos, você gerou a atração de converter mero seguidor para clientes. Depois você gerou a conexão, que é o diálogo, a forma mais leve de apresentar, falar sobre imóveis. Depois que você gerou a conexão, você tem que gerar autoridade, para que o teu cliente lá na outra ponta, ele entenda quem que você é, qual o teu nível de conhecimento, de experiência e passe a confiar em você. Passou essas 3 etapas, aí você vai para a última etapa, que é muito importante e essencial, que é a etapa da condução, é a etapa da negociação, da visita do imóvel. Por isso que é muito importante, chegou o lead quente, né, ou o lead que merece, né, toda a atenção e que ele vai se aquecendo nas etapas, ele é diferente do lead que ainda vai demorar 5 ou 10 anos para ser aquecido, entende? São leads diferentes. E como que você vai saber isso? Tudo isso depende de aquecimento, de você ir conversando, dialogando, entendendo o momento do cliente, se ele está no momento inicial, que ele pretende comprar o imóvel, mas não seria hoje esse momento, ele tem que se organizar para daqui a alguns anos começar a iniciar, né, adquirindo um imóvel, ou se ele é aquele lead quente, que ele já tem o valor da entrada, ele tem condições de financiar.
Então, aí você, a partir do momento que você entende o momento dele, do lead, esse lead que é cliente, você consegue conduzir para fazer o fechamento das vendas. Então, são etapas e processos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, quem está chegando. Então, é muito importante esses 4 processos, essas 4 etapas. Primeiro, atração daquele que é seguidor para converter em cliente. Segundo, você precisa gerar conexão. Terceiro, você precisa gerar autoridade. E quarto, você consegue conduzir para a decisão. Essas são as etapas de conversão de mero seguidor para cliente comprador. Também temos outras etapas que a gente tem que ficar muito atenta, né? Então, são situações, quando você quer fazer tudo isso na prática, você quer informar como que funciona na prática. Primeiro, então, você tem que ter o posicionamento claro, mostrar autoridade, não apenas falando, e sim de uma forma que o teu cliente, né, vamos pensar que ele já não é mais mero seguidor, ele passa a ser um cliente, uma pessoa interessada no seu produto. Então, o nível de consciência dele já muda. Então, ele passa a entender qual a tua autoridade, qual a tua experiência, o que você gera de valor, para depois, então, você fez essa etapa, vai entender que, aquela corretora de imóveis, ela já passou, né, demonstrou, né, desde ali da parte inicial, ela já fez, então, a conexão, fez a atração, ela mostrou autoridade, conhecimento, e depois, no final, ela vai sempre conduzir para ação. Então, por exemplo, se você pretende comprar o imóvel e não sabe como, fale comigo. Quer saber mais informações? Entre em contato. Então, sempre é necessário ter CTA. Então, todo o processo de geração de conteúdos, de chamar, né, de converter meros seguidores para clientes potenciais, tem que passar por esses 4 processos, por essas etapas que eu mencionei anteriormente. Então, é muito importante você ficar atento a isso. A partir do momento que você tem, você como corretora de imóveis, tem a percepção que seguidores não são compradores, dá bastante diferença. Muitas vezes, a corretora de imóveis, ela tem menos quantidade de seguidores, mas tem mais qualidade de compradores. Entende? Então, não necessariamente seguidores são compradores. Clientes que compram imóveis de alto padrão ou clientes que têm maior potencial de compra, eles não vivem nas redes sociais. Quando ele vem, é que algo foi muito atrativo para ele chegar a ter rede social. Pode ser um impulsionamento de uma campanha assertiva, que tem um gancho forte, que tem o desenvolvimento, né? E tem o CTA bem claro. E esse criativo chamou a atenção do cliente, que é o futuro comprador, entende? Então, é muito importante você ter a percepção que você tem que saber atrair, né? O cliente até você. Então, você atraiu o cliente até a tua rede do Instagram, você então fez a atração, você fez a conexão, você fez a condução e você fez a negociação, entendeu? Então, é um processo que você tem que fazer e sempre estar aquecendo. E isso faz toda a diferença, porque engajar, fazer, muitas vezes tem muitas empresas ou profissionais que fazem sorteios, que fazem engajamento com alguns assuntos que aproxima mais, né, o seguidor, que gera curtidas. Nem sempre o engajamento, as curtidas, você sortear brindes, prêmios,
compartilhe, marque 2 arrobas, isso daí não necessariamente é números de clientes assertivos e certeiros. Então, por que eu, em outras vezes eu já falei e eu vou repetir agora? Se você é corretora de imóveis, experiente, há muitos anos no mercado imobiliário, você é excelente no offline, mas você tem dificuldade na rede social, no Instagram, isso é para você. Porque quem é jovem, quanto mais jovem, eles têm muitos seguidores, as corretoras de imóveis jovens inexperientes têm muitos seguidores, têm facilidade de engajamento, têm facilidade de se posicionar, porém, elas não têm a trajetória, o histórico de experiência, de conhecimento e toda aquela habilidade que você tem no offline. Você já pensou em trazer toda essa experiência que você tem no offline e passar a ser conhecida no digital também para atrair outros leads? Porque hoje a gente não depende apenas de plantão, não dependemos apenas de indicação ou de clientes que vão vir na imobiliária ou vão lembrar de ti. Hoje, com o digital, com o Instagram, o cliente cada vez mais, ele, quando ele está mexendo ali no celular, vem os impulsionamentos, as campanhas, os reels, e isso se torna um atrativo. Então, muitas vezes, o cliente ele se interessa naquela propaganda, naquele criativo, naquela chamada. E você, muitas vezes, não é lembrada. Então, é muito importante você estar atento para isso. Nem sempre seguidores é clientes. Mas, para você que é corretora de imóveis experiente, com uma longa história de profissionalismo e que fez muitas negociações difíceis e resultaram em vendas efetivas, está na hora de você se posicionar no digitalmente. Quer saber como? Comente digital. Então, para quem não me conhece, está chegando agora, sou Sátia Omura, corretora de imóveis, mentora de corretoras, empresária. Eu tenho 42 anos de experiência profissional, sendo que desses 42 anos, 22 anos em contabilidade, e 10 anos no mercado imobiliário. Se você quer saber como se posicionar no digital, essa é a sua oportunidade, tá? Então, lembrando que para você se posicionar no digital não é difícil, só que você precisa fazer a tua parte, tomar a decisão, dar o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo e dizer, eu quero mudar a minha história em termos de posicionamento e autoridade no digital, é só entrar em contato comigo, chamar na DM, que estarei ali para te atender, fazer uma reunião de diagnóstico e explicar como que funciona a mentoria. A mentoria é método presença de valor e ela foi feita baseada em estudos, conhecimentos, experiências, vivência prática no mercado imobiliário de 10 anos e um pouco mais de conhecimento também na contabilidade e toda uma trajetória. Então, é um conjunto de conhecimentos, não apenas do mercado imobiliário, mas conhecimentos da vida, experiências. Então, pessoal, a live de hoje, o assunto é mais curto, mais breve. Na terça que vem haverá live novamente. Agradeço a todos que aqui estiveram participando. Conto com a presença de vocês na próxima live. Lembrando que eu tenho a conta no YouTube, lá a gente tem conteúdos mais densos, conteúdos de vídeos mais longos e conteúdos curtos também, shorts lá no YouTube. Estou iniciando no TikTok, ainda não tenho quase postagem lá, mas aos poucos também estarei postando no TikTok. E aqui no Instagram, todas as terças-feiras, live.
E eventualmente também eu posto algumas outras postagens aqui para vocês me acompanharem. Então eu tenho a conta Satya Mura Mentora e Corretora, que é uma conta mais direcionada para a mentoria, e tem a conta de corretora de imóveis na conta Satya Imobiliária. Agradeço de coração a todos que estiveram aqui.